Como fazer a instalação de iluminação das minhas telhas termoacústica bandeja. Hoje eu estou aqui com uma telha termoacústica bandeja para poder explicar um pouquinho como que faria a instalação de iluminação desse material, utilizando todos os acessórios necessários. Vamos utilizar uma lâmpada, um bocal, o duto também para poder fazer a passagem da fiação. E aqui todos os materiais como suporte, curva, interruptor, os parafusos indicados também, tudo isso para evitar que a fiação entre em contato com o nosso material. Porque esse material é um material de aço altamente condutor de eletricidade. Por isso, todo esse material é extremamente necessário na hora de fazer a ligação da iluminação das suas telhas. Vamos começar a fazer a instalação fazendo a medição e posicionando onde eu quero que a minha lâmpada fique. Então tudo se começa pela posição da minha lâmpada para que eu consiga fazer a medição do meu ambiente. Vamos lá? Aqui no passo 1, eu vou começar centralizando a minha lâmpada. Em muitos ambientes a lâmpada ela não fica centralizada, mas eu vou considerar que esse pedaço de telha é todo o meu ambiente e vou centralizar ela para começar aqui a fazer o sistema elétrico. Após fazer o posicionamento da minha lâmpada, eu vou para o meu segundo passo. O meu segundo passo ele consiste na instalação dos meus eletrodutos. Eu preciso saber por onde esse eletroduto vai passar para que eu já consiga fazer todos os cortes e já consiga deixar tudo preparado para poder fazer a fixação do eletroduto e a passagem da fiação para depois eu fazer a ligação e a fixação da minha lâmpada. No segundo passo, então, eu vou considerar que o meu eletroduto vai passar já no alinhamento de um dos frisos aqui da minha telha. Ele vai chegar aqui ao ponto onde ele vai ser conectado à minha lâmpada. Eu vou considerar que aqui eu vou ter um primeiro corte, então eu vou fazer uma primeira demarcação aqui. E além disso, depois desse corte, eu vou precisar de mais um duto que leve essa minha telha até o final do meu material, para que ele chegue até o meu interruptor. Vamos fazer esses cortes agora. Na hora aqui que eu vou fazer o segundo corte do meu duto, é importante eu já levar em consideração o alongamento da minha curva, que já é uma peça pronta e adaptável. O ideal é, fiz o meu primeiro corte, que eu já vá mediamente encaixando tudo, porque o meu corte ele não pode ficar já diretamente aqui no meu eixo. Ó. A minha curva ela não entra. Essa curva vai fazer um certo alongamento, então eu preciso levar ela em consideração. Então o que eu vou fazer? Primeiro, eu vou fixar a minha curva aqui. Eu vou já deixar basicamente preparado, vou colocar o meu primeiro duto aqui na posição que eu estava fazendo o alinhamento. E aí sim, depois que eu fazer essa ligação e colocar a minha segunda curva aqui já na parte de dentro, deixando tudo meio preparado, eu vou conseguir fazer a minha medição para o corte. Agora que eu já fiz todos os cortes dos meus dutos, já está tudo medido, a minha lâmpada também ela já está posicionada onde a energia ela precisa chegar, eu vou começar a fazer a fixação dos meus dutos para deixar já tudo preso e tudo já preparado para que eu consiga começar a passar a fiação e a partir disso eu consiga começar a fazer a ligação. Próximo passo então é nós fazermos a fixação das braçadeiras. Essas braçadeiras, elas podem estar fixadas aproximadamente a cada 1 metro, 1,20 m, sem passar muito disso. Se você botar essa braçadeira num espaçamento de 3 metros, por exemplo, que é o tamanho que existe esse duto, esse duto ele vai ficar mole, vai ficar molenga. Então, muitas vezes você vai ver do telhado, ele vai estar baloado ou ressaltando. Quando você põe na distância de 1 metro, ele fica bem preso e bem rente à sua estrutura. Então eu vou colocar um ponto de fixação na ponta do eixo inicial, uma braçadeira no meu ponto final e eu posso colocar apenas mais uma braçadeira um pouquinho antes aqui da minha curva. Nitidamente, essas medidas elas dão muito menos do que 1 metro. Então aqui eu tenho 50 centímetros e aqui eu tenho mais ou menos uns 40 centímetros de distância,
que realmente é mais do que o suficiente. Vou fazer as marcações para que eu consiga começar a fazer a fixação dos meus suportes. Para fazer a fixação aqui desses dois suportes, eu já consigo utilizar o próprio alinhamento do gomo da minha telha. Então isso já vai me facilitar muito na hora de fazer a fixação. Então eu vou fazer aqui, ó, a instalação de suporte exatamente nesse alinhamento do gomo da minha telha. Para poder fixar também, nós vamos usar um parafuso que ele é autobrocante. Ele tem essa pontinha para já furar a chapa e entrar com muita facilidade numa chapa fina de costura. Para poder fazer a fixação é importante abrir aqui a minha abraçadeira para que a minha furadeira entre com facilidade e faça a fixação aqui na parte de dentro. O que eu vou usar como alinhamento base é aqui essa parede da minha abraçadeira. Feita a fixação de todas as minhas braçadeiras, essa braçadeira ela é com engate. Então na hora que eu vou colocar o meu eletroduto, é muito fácil, só preciso colocar ele no posicionamento que eu já calculei e vou fazendo e fechando o engate simplesmente cada um deles de uma forma muito fácil. A própria presilha já tranca e olha como o meu tubo fica extremamente resistente. Então fica uma fixação muito rígida, uma fixação bem feita. E você pode também escolher os dutos aqui de várias cores, então mesclando aí com as telhas. Finalizada agora toda a parte da tubulação, eu posso agora sim fixar o meu bocal. Só que para que eu consiga fixar o meu bocal, já é interessante que primeiro eu faça a passagem dos meus fios, para que depois eu ligue o meu bocal aqui na parte de baixo, liguei o meu bocal, aí eu fixo o bocal, mas primeiro eu passo o fio. Para poder passar esse fio, a gente vai utilizar, antes de tudo, um guia. Aqui eu tenho uma tubulação muito curta, eu poderia já botar o fio e tirar o fio aqui nesse lado. Só que quando você tiver uma tubulação que saia da sua parede e dê a volta até chegar na sua telha, na iluminação, onde está a sua lâmpada, pode ser que o fio fique trancado ali dentro. Então você vai precisar de um guia com certeza para poder passar esse fio. Vou passar ele por aqui então. Eu selecionei aqui duas cores de fio diferentes. Primeiro, para eu poder identificar quem é a minha fase e quem é o meu neutro. E agora, na hora de passar o meu fio pelo eletroduto, eu vou pegar um pedacinho de fita isolante e vou enrolar em volta aqui do meu fio de passagem. Então eu vou prender tudo junto aqui, para que quando eu puxar o meu fio ele venha junto amarrado. Então aqui o meu fio já passou no final do meu guia, posso tirar aqui o guia fora, que eu não vou mais precisar dele nesse momento. E a próxima etapa é fazer a ligação do meu fase e do meu neutro aqui embaixo do meu bocal. Então eu vou fazer essas duas ligações agora. Feita a conexão aqui da minha lâmpada já na parte de iluminação na parte de baixo, o que me faltaria agora é fixar os dois lados aqui dos meus parafusos. Mas uma coisa que eu preciso ficar muito atento é o meu fio
provavelmente ele vai esmagar aqui na minha chapa e esse é um perigo que pode se ter nessa chapa. Nunca o fio pode arriscar entrar em contato, rasgar e porque ele vai passar corrente aqui pela telha. Então eu vou fazer uma leve cavadinha aqui com a minha serrinha só para esse fio ficar mais folgado. Agora sim, com o meu fio um pouquinho mais folgado, sem pressionar, eu posso fazer a fixação do meu parafuso nos dois lados. Ela é feita de uma forma muito parecida do que as dobradiças foram feitas também. Agora que está todo o sistema elétrico pronto, falta a gente ligar o interruptor e depois a energia geral. Para poder ligar o interruptor, ele funciona da seguinte forma. Um dos dois fios precisa ser o meu fase. Eu vou considerar que o preto é o meu fio fase. O fase ele vai entrar no interruptor e sair do interruptor. Então todo interruptor ele tem duas entradas. Uma que é para a entrada do fio e a outra que é para a saída do fio. Isso faz com que o interruptor corte a energia quando eu quero acender e desligar a luz. O fio neutro ele vai diretamente para a energia. Então eu vou agora seguir o próximo passo, onde eu vou fazer a ligação do meu interruptor. Aqui agora eu vou colocar um fio na entrada e um na saída. Mas qual que é a entrada e qual que é a saída? O que vai diferenciar é a posição do interruptor. Então se eu ligar ao contrário, o meu interruptor pode desligar dessa forma ou ele pode desligar dessa forma. Mas das duas formas vai dar certo de fazer a ligação. Ligado aqui o meu interruptor nos dois pontos atrás e o meu neutro indo direto da minha lâmpada, eu posso simplesmente ligar o meu fio fase no fase da minha eletricidade e o neutro no neutro. Para fazer essa medição, eu vou precisar de uma chave de teste. Vamos trazer o fio de energia até aqui para a gente poder ver se a nossa ligação funcionou. Agora que a gente fez toda a ligação, eu estou aqui com uma extensão como se fosse simulando o nosso ponto de energia da entrada da nossa residência. Eu vou testar onde que está o meu fase. A minha chave de teste acende, o meu fase ele está nesse lado, ó. Do outro lado não acende e no terra também não acende. Então eu vou ligar aqui no meu fase. Então eu vou ligar o interruptor no fase e vou ligar a ligação da minha lâmpada diretamente no neutro. Agora o meu interruptor está cortando a energia. Quando eu ligar o interruptor, a minha lâmpada ela vai acender. Quando eu desligar o meu interruptor, a minha lâmpada apaga. Então nossa ligação, toda ela funcionou muito bem como planejado. A nossa lâmpada acende e apaga. Uma ferramenta que eu acabei não utilizando foram as luvas. As luvas elas servem para prolongar um cano. Vamos dizer assim, esses canos de eletroduto eles vêm no tamanho de 3 metros padrão de fábrica. Mas se você tiver um alinhamento de 20 metros, por exemplo, esse alinhamento é feito da seguinte forma. Eu vou simular aqui que esse meu duto ele está separado. E agora sim, quando eu tenho dois dutos separados, a minha luva vai fazer uma união nesses dutos, fazendo com que eles possam ser contínuos. Agora você está pronto para fazer uma instalação segura e rápida na sua residência. Na hora de fazer a instalação, o que você tem que tomar muito cuidado é para que essa rede não esteja energizada.
Como você está trabalhando aqui com uma chapa metálica, ela é extremamente condutora e esse é o cuidado que precisa ter na hora de se instalar. Se você quer ver mais vídeos como esse, taca o like aí nesse vídeo, nos nossos próximos vídeos também, e se você tiver dúvida, coloca nos comentários que vai ser um prazer responder vocês.